Fala pessoal, tudo bacana? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que aí nos acompanha pelo Dedicação Delta, o nosso canal de grandes informações atualizadíssimas e voltadas para o seu concurso das carreiras policiais. Se você ainda não nos segue, clique aqui para seguir a nossa página, fortalecer os nossos conteúdos diariamente sendo expostos aqui para que você aprimore nos seus estudos. Você ainda também não clicou no seu sininho de notificações, clica aí e receba aí antecipadamente, assim que a gente lançar o vídeo, aquele pontinho falando, olha, vai ter vídeo de Dedicação Delta, você possa acompanhar nossa página e a gente está cada vez mais firme e forte acompanhando vocês aí em seus concursos públicos das carreiras policiais. Hoje vamos falar de um tema, rapidamente aqui, um tema extremamente sensível e importante. E isso por quê? Porque é um tema que fala-se muito dele, está muito em voga, tem muitos julgados envolvendo o assunto, que é exatamente a Lei Maria da Penha. Porém, hoje nós vamos trazer um viés um pouquinho diferenciado, porque não é da Lei Maria da Penha, vai ter conexão com ela direta, que é a questão de eventuais provas no âmbito da Lei Maria da Penha. Vamos lá, sem mais delongas, para a gente avançar e ver do que trata esse assunto aqui? Pessoal, esse julgado, ele está no informativo de número 777 do STJ, e esse informativo ele vai nos dizer que o exame de corpo de delito ele poderá, sim, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração da lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime. Voltemos aqui, meu povo, veja só. Quando a gente fala de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, a gente não está falando de um crime diferente daquele que está no artigo 129 do Código Penal. Porém, nós temos um dispositivo específico lá no nosso parágrafo 13 que vai dizer dessa situação em que a mulher é vítima dessa violência doméstica e familiar. Portanto, tem uma pena diferenciada, uma pena lá combinada de 1 a 4 anos, se essa lesão corporal ali vier a se efetivar. Mas o que o STJ nos trouxe, de acordo com esse informativo de número 777, é que o exame de corpo de delito, pode ser, né, até mesmo dispensado se eu tiver outros elementos idôneos que comprovem que aquela lesão aconteceu. Porém, o STJ, naquele caso, ele absolveu o acusado pela não realização da prova técnica. Peraí, professor, a situação é aqui. Se o STJ ele mesmo fala que pode ser dispensado, como assim ele absolveu esse cara porque não fez a prova técnica? Porque além disso, não tinha outro elemento para sustentar aquela condenação do sujeito. E foi por isso que o STJ se baseou nesta decisão dele. É uma decisão muitas vezes até rara, gente. Porque quando se trata da Lei Maria da Penha, quando se trata de uma violência doméstica familiar, sabe-se que a palavra da vítima ela tem uma consonância diferenciada, ela tem um poder diferenciado, exatamente porque muitas vezes esses delitos acontecem de uma forma muito oculta. Mas aqui no STJ, ele disse, de acordo com esse fato concreto, que não poderia condenar o sujeito porque não tinha elementos para poder fazê-lo. Então, portanto, quando a gente fala de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar cometida contra a mulher, portanto, um contexto de violência doméstica, tanto é assim que esse artigo 129 do Código Penal, ele faz uma remissão ali ao artigo 121, parágrafo 7º, que vai tratar do feminicídio. Portanto, feminicídio, nós estamos falando daquela violência doméstica e familiar ou aquele caso de menosprezo à condição de mulher, ainda que não exista essa relação doméstica e familiar. E foi aqui no artigo 129 que tratamos do Código Penal deste assunto. Mas o mais interessante aqui é lembrar que o STJ, nesse julgado, ele falou que, olha, é crime de lesão corporal? Pode ser. E for contexto de violência doméstica? Preciso de exame de corpo de delito? Pode ser que precise. Mas e se não tiver? E se eu tiver uma fotografia dessa lesão? Mas essa fotografia ela foi periciada? Não foi. Tem outros meios de prova? Não tem. Tem alguma justificativa que porque não foi realizada a prova técnica? Também não tem. Então, por causa disso, precisa absolver o sujeito. Eu preciso ter provas mínimas para se acusar alguém e, consequentemente, eu ter as provas necessárias, por isso falo de standard probatório, para que se possa ter uma condenação de alguém. Tudo bem?
Mas não parou por ali. Vou trazer minha imagem para baixo para facilitar a leitura. A jurisprudência do STJ vai dizendo aqui, ó, o entendimento consolidado de que a palavra da vítima detém o quê? Especial importância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente acontece. Todavia, porém, né, a tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o artigo 158 do Código de Processo Penal, que trata justamente do exame de corpo de delito. Então não pode ser uma condenação pura, simples, vazia. Tem que ter um substrato mínimo na situação concreta. Lembremos que o artigo 158 aqui do nosso Código de Processo Penal, ele vai nos dizer que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o ECD, que é o exame de corpo de delito. Porém, no âmbito da Maria da Penha, tem uma flexibilização em relação a esse artigo 158. E esse 158 vai dizer também que esse exame de corpo de delito pode ser feito de forma direta ou indireta, não podendo supri-lo a confissão do acusado. É interessante ver que o parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Penal, ele vai nos dizer que dar-se-á prioridade para a realização do ECD, que é o exame de corpo de delito, quando se tratar de crime que envolva o quê? Violência doméstica e familiar contra a mulher e violência contra criança, adolescente, idoso. Aqui o termo correto é pessoa idosa, de acordo com a Lei 10.741 de 2003, que foi reformulada. Não se fala idoso porque é menos inclusivo do que pessoa idosa, e também a pessoa com deficiência, que tem também lei própria. Portanto, não esvaziando o conteúdo desses dispositivos, sim, a Lei Maria da Penha, lembremos ela aqui, que eu acho que eu não anotei ela no início, a Lei 11.340 de 2006, é uma lei de suma importância, não apenas de estudo, mas também de observância geral, porque ali nós temos as 5 violências domésticas familiar: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. O que nos quer dizer é que não essa lesão física praticada contra a mulher, uma lesão corporal contra ela, precisa de um mínimo de substrato para que se comprove aquela situação de lesão corporal. Não havendo, não há como eventualmente condenar uma pessoa sem esse mínimo necessário. Tudo bem? Vamos aqui para a gente finalizar nosso feito, lembrando que existe uma importância do Estado assegurar a proteção de pessoas vulneráveis. Uma delas, inclusive, é a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, crimes nefastos que são cometidos contra a mulher. Porém, o Estado também ele precisa preservar os direitos e garantias do acusado, gente. Ninguém pode ser do nada condenado, precisa de ter elementos mínimos. Nesse caso concreto, portanto, o que tivemos foi uma ausência de pelo menos um laudo médico particular. Nem se falou da necessidade só de um exame de corpo de delito feito por um perito oficial ou por 2 pessoas portadoras de curso superior que foram nomeados como peritos ad hoc para aquele ato. Não se falou disso, falou pelo menos um laudo médico particular. Não tinha testemunha presencial daquelas agressões. Sujeito acusado do artigo 129, lesão corporal, ali, parágrafo 13, contra a mulher. O exame de corpo de delito ele deixou sem justificativa de ser realizado. E mais, a ausência de perícia nas fotografias apresentadas. Essas fotografias foram feitas pelo irmão da vítima. Portanto, a 5ª turma do STJ, só lembrando, o STJ 5ª e 6ª turmas, elas trabalham com um viés de natureza penal e processual penal. 5ª e 6ª turma juntas do STJ formam a 3ª sessão, e de acordo com este julgado, que consta no informativo respectivo, nós temos essa decisão que não deixou de considerar a importância de que a palavra da vítima ela tem uma singular relevância nessa questão envolvendo violência doméstica, mas não pode ser a única aí. Tudo bem? Com esse vídeo, fico com vocês com mais uma dica do Dedicação Delta. Se você ainda não segue, clica aí para nos seguir, acione o sininho de notificações e esteja sempre com a gente para que a gente possa estar fortalecendo o canal e trazendo vídeos de qualidade, vídeos que vão trazer para você em outro patamar no estudo para os concursos públicos das carreiras policiais. Tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.